Quantos estão felizes? Sentiram a presença do Senhor? Tem mais. Olha para a irmã do lado e fala assim, tem mais. Gente, antes de tudo, deixa eu mostrar aqui minha xícara nova. Olha que linda. Estou aqui como garota propaganda. Cadê ela? Cadê ela? Olha lá, gente. A Jéssica tá ali atrás. Se você deseja uma caneca, fale com ela. Abençoe a vida dela. Ah, vai aplaudir Jesus mais bonito, né? Mais forte na vida dela. Ela tá querendo se esconder lá debaixo da cadeira neste momento. Te amo, tá, Jéssica? Não adianta se esconder, não. Não adianta se esconder, não. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você aqui. Tô tremendo aqui hoje. Tô falando para as irmãs ali que essa tarde eu chorei tanto que eu falei assim, por que eu vou botar uma maquiagem, né? Por que eu vou botar uma maquiagem se eu vou chorar de novo? Mas tudo bem. É assim que Deus faz e a gente está aqui para ser um vaso. Amém? Essa semana eu estava ali numa reunião e de repente eu escutei um sopro do Espírito. Quantos já ouviram o Espírito soprando? E de repente ele soprou no meu ouvido Efatá. E eu comecei a tremer e eu falei, Jesus, se você me conhece um pouco, você sabe que eu dou umas tremidas. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Terça, quarta, quinta. E hoje, sexta-feira, quando eu comecei a escrever aquilo que estava no meu coração, algo muito forte de Deus. Então que você saiba que essa palavra me quebrou antes de te quebrar. Essa palavra, ela me mexeu com as minhas estruturas, amém? Se você já ouviu esse texto, ou se você não ouviu, tudo bem, a gente vai ouvir juntos novamente. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7. Ai, eu tô amando, tô escutando umas páginas aí da Bíblia de papel, aleluia. Vou dar um tempinho para vocês enquanto eu abro minha água, amém? Marcos 7, a partir do versículo 31. Quem achou, diga amém. Quem não achou, grita misericórdia. A irmã que... Mas tá no telão, tá tudo bem. Vamos ler a palavra de Deus? A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e, passando por Sidom, foi para o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Fala comigo, Decápolis. Então, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar, e suplicaram que impusesse as mãos nele. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu e tocou-lhe na língua. Com isso, os ouvidos do homem se abriram. Opa, pulei um, né? Então, voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efatá. Fale comigo, Efatá. Efatá. Que significa? Abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre. E ele começou a falar corretamente. Vamos orar? Pai, aqui está a sua palavra, que é viva e eficaz. E ela é mais cortante, Senhor, do que uma espada de 2 gumes. Ela tem a capacidade de dividir juntas e medulas, Senhor. Separar aquilo que é carnal daquilo que é espiritual. E é nela que nós meditamos, Senhor, nessa noite. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Neste momento, nós abrimos o nosso coração para receber dessa semente poderosa. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, pela sua graça e misericórdia, para que possamos ter uma metanoia, Jesus. E para que essa semente glorifique ao Senhor e frutifique cada vez mais. Fale conosco poderosamente, Senhor. Nos edifique, nos console, nos exorte em amor. Porque essa noite nós sairemos daqui transformadas pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Antes de nós começarmos, quero que você deixe aqui na tela para mim o versículo 31. Nós precisamos entender o que está acontecendo. A seguir, ou seja, depois de alguns eventos, Jesus chega até um lugar e você precisa entender. Ele saiu dos arredores de um lugar chamado Tiro e Sidom.
Essas eram cidades gentílicas, ou seja, cidades pagãs, ficavam ao norte de Israel. E nessas cidades, o que predominava não era o povo judeu, era o povo gentil. E aqui começa algo muito interessante da palavra de Deus. A palavra vai dizer que Jesus foi para esse lugar. E ele busca em uma casa um lugar para ficar em silêncio. E de repente uma mulher vai ao seu encontro. Quem se lembra dessa mulher? Uma mulher sírio-fenícia. Se você não se lembra, você volta ali. Marcos 7, 24. Marcos 7, 24 a 30. Você vai se contextualizar. E essa mulher começa a clamar ao Senhor para que Ele liberte a sua filha. E começa um discurso lindo. E ela começa a falar sobre a comida e os cães. E eu não vou falar tudo para você. Os cachorrinhos, depois você vai ler em casa. Eu creio que você vai ler, aleluia. Essa história. E essa mulher, ela é grega de origem. Ela começa a clamar ao Senhor para que Ele liberte a sua filha. E de repente a fé daquela mulher constrange a Jesus. Constrange um modo de dizer, né? A fé de Jesus a fé dessa mulher é suficiente para fazer com que Jesus libere uma palavra. E a filha dessa mulher é curada. Amém? Vocês lembraram? Isso significa, esse episódio vai relatar que o reino de Deus começa a ser espalhado, que as pessoas vão entendendo que o reino começa a alcançar os gentios. E então, coloca o texto aqui de novo, pro versículo 31. Vai dizer que ele chega perto, ele passa o mar da Galileia e chega na região de Decápolis. Se você vai estudar, você vai saber que Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Uma dessas cidades se chama Gadarena. Amém? Aleluia. Vocês estão lendo a Bíblia, amém? Aleluia. Vocês lembram que Jesus passou lá pela primeira vez? E o relato bíblico vai dizer que lá tinha um homem aprisionado. As correntes não aguentavam segurá-lo. Diz que ele tinha uma legião de demônios que o atormentava. E de repente, ninguém conseguia dominá-lo até que Jesus chega neste lugar. E a palavra de Deus é tão forte, Jesus é tão poderoso, que aquela legião de demônios que aprisionava aquele homem vai para uma manada de porcos. E esses porcos caem no abismo. Só que as pessoas daquele lugar, se você estudar a fundo, ou se você perguntar para a pastora Adri, que estudou muito a fundo sobre os demônios territoriais, vai dizer que eles não suportavam que Jesus estava naquele lugar. Marcos capítulo 5, se você gosta de anotar, anote. Essa é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela vai falar com você. E eles disseram que começaram a rogar para que se retirassem do território deles. Mas esse homem que foi liberto por Jesus, ele queria seguir a Jesus, e Jesus dá uma instrução específica para esse homem: vá para sua casa, diga para sua família, diga tudo que eu fiz a você. E esse homem então foi o primeiro missionário dessa cidade. E é nesse contexto então que Jesus chega naquelas regiões. Amém? Tá situado? Glória a Deus. Dei até uma cuspida aqui. Aleluia. E Jesus chega nesse lugar. E é nesse contexto que eu quero falar com você hoje. A palavra, o tema dessa mensagem é: não é sobre você. Fale com a sua irmã aí do lado: não é sobre você. Amém? E o texto vai seguir dizendo o seguinte, a partir do versículo 32. Então algumas pessoas levaram a Jesus, este homem. E isso é tão forte, tão poderoso, porque esse homem tinha uma deficiência. Não falam se eram discípulos, se eram líderes religiosos, se eram pessoas famosas de influência. Dizem que algumas pessoas levaram. O que dá a acreditar que eram mais que uma pessoa, amém? E isso já nos ensina algo. Existem algumas pessoas que Deus usa para mudar destinos. E essas pessoas são anônimas. Mas isso é tão interessante porque no mundo de hoje tantas pessoas querem estar em evidência. Todas as pessoas acreditam que tem uma voz. Essas pessoas nem nome tem na Bíblia. Mas elas tiveram a capacidade de entender que são pontes e não são destinos. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você é: entenda. Você é ponte. Você não é destino. A palavra de Deus vai dizer
que existem pessoas específicas que, quando entendem que são pontes, elas conectam e levam as pessoas até Jesus, até aquele que tem a capacidade de resolver os seus problemas. E por que é que muitas vezes nós paramos de acreditar nas pessoas? Por que é que tantas vezes nos machucamos com pessoas e paramos de confiar em pessoas? Se pessoas são instrumentos de Deus para curar e para levar e trazer pontes até o nosso destino, que é Cristo. Sabe, existem mulheres que espalham medo, que são paralisadas e querem paralisar as outras através das ofensas, que são canal e ponte de desesperança, de desânimo, de reclamação e de murmuração. Mas aqui neste lugar existem mulheres que entenderam que são chamadas por Deus para levar uma ponte, para fazer essa ponte na vida de outras pessoas. Ao invés de espalhar ofensa, ela vai ser a cura. Ao invés de trazer desesperança, ela vai levar esperança do Evangelho de Deus. Amém? Essa é você e essa sou eu. Só que você precisa entender. O relato bíblico vai dizer que esse homem era surdo. Como é que esse homem saberia que Jesus estava passando? O relato bíblico vai dizer que alguns relatos dizem que ele era gago e outros dizem que ele tinha dificuldade de falar. E sabe que eu, como sou uma profissional da saúde, posso dizer isso para você? Nos meus 5 anos de faculdade, que eu aprendi sobre várias coisas e hoje eu uso para trazer algumas coisas para vocês, eu aprendi que se uma pessoa tem dificuldade na sua audição, provavelmente ela vai ter uma dificuldade no seu equilíbrio, o que provavelmente vai causar na sua fisiologia, no seu físico, uma dificuldade de se equilibrar e uma dificuldade de provavelmente caminhar. Então existem coisas, dificuldades que não eram só apenas ouvido, o falar, provavelmente era de caminhar. E esse homem precisava de alguém que o conduzisse. Quem que é que tem conduzido? Quem é que você está conduzindo para onde, minha irmã? Eu gosto de falar para você, e eu sempre falo isso, que existe um poder de influência muito grande sobre você. Você sabe que você pode se comportar como Jezabel e a sua influência ser de manipulação. Ou você pode ser como Abigail e tantas outras mulheres na Bíblia, que tem sabedoria, que é voz de Deus, que tem sensibilidade do alto para conduzir pessoas, para ser uma ponte poderosa nas mãos do Senhor. Mas a escolha será sua e simplesmente sua. E esse texto nos ensina uma coisa poderosa. Pare de querer andar sozinho. Olha para sua irmã que está aí do seu lado, tão linda e cheirosa, e fala: eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Aleluia. Mas muitas vezes as pessoas estão tão perdidas no meio da sua dor. E elas não conseguem encontrar a Jesus sozinha. E nós, tão ignorantes, tão egoístas, paramos de olhar para o lado. Paramos de ter empatia umas pelas outras. De saber que podemos ser essa ponte. Irmã, você é essa ponte. Sabe, é tão poderosa essa verdade. Deus está colocando dentro de você uma habilidade de enxergar coisas e pessoas que já desistiram. E por que é que você vai enxergar isso? Porque você vai ser a ponte na vida dela. Porque você vai perceber choros que ninguém percebe. Você vai começar a enxergar coisas que ninguém enxerga. Você vai carregar em oração quem não tem mais forças para orar. Essa é você e essa sou eu. Sabe? Onde existe divisão, você pode ser ponte. Onde existe silêncio, Deus pode usar a sua voz. Onde existe distância, Deus usa a sua intercessão, a sua voz profética, minha irmã. Mas você precisa aproximar as pessoas de Jesus. E como é que essas pessoas convenceram esse homem? Pensa comigo. Ele era surdo, certo? É isso que a Bíblia diz. Ele falava pouco. Como é que essas pessoas levaram ele até Jesus? No braço?
Provavelmente esse homem tinha muita confiança nessas pessoas. Não é mesmo? Se eu tenho aqui a Lívia, e a Lívia fala pra mim assim, fala não, né? Se ela pega na minha mão, né? Vamos dizer que é assim, se ela pega na minha mão, eu só vou aonde ela está me levando se eu confio nela. Senão, você acha que eu vou me mover? Quando é que nós paramos de confiar nas pessoas? Quando é que nós paramos de ter esperança de depositar algo na vida do nosso próximo? Gente, essa é uma palavra de confronto. Não é fácil eu estar aqui falando isso pra você. Porque essa palavra me quebrou. Às vezes nós mesmos nos colocando num lugar. Ai, o meu coração está guardado, será? Será que teu coração está guardado mesmo? Ou será que você parou de confiar na pessoa do lado? Será que você parou de enxergar o que ela carrega também? É muito forte. Talvez os seus filhos não escutem a Deus, mas eles sabem a vida que você leva. Talvez o seu marido ainda não ouve a palavra, mas ele sabe como você se porta. Talvez uma amiga ainda não conheça Jesus, mas ela conhece o seu testemunho. Será que o seu testemunho aproxima as pessoas de Deus ou afasta? Será que é uma ponte? Ou será que é algo que distancia elas do propósito que Deus tem para elas? E o texto vai continuar. Deixa o texto lá para nós. 32. Olha a palavra aqui de suplicaram. Suplicando. O que é a súplica? Intercessão. A intercessão empresta voz para quem não consegue falar. A intercessão empresta voz para quem não consegue falar. A súplica desses amigos foi a voz que aquele homem precisava para levá-lo até Jesus, para que Jesus o restaurasse e o curasse. Quando é que você orou pela sua irmã aí do lado? Quando é que você orou por aquele milagre que Jesus falou que ia fazer, mas talvez você tenha esquecido? Quando é que você suplicou e começou a interceder por uma promessa que está lá na gaveta e você simplesmente parou de crer? Meu Deus. Toda mulher está levando alguém para algum lugar. Você está levando alguém para perto de Deus ou para longe de Deus? Quem anda com você chega mais perto de Jesus ou mais longe do propósito? Deus não procura apenas mulheres que precisam de um milagre, de um sinal. Ele procura mulheres que conduzem aquele que pode fazer um milagre, um sinal. Fica comigo, irmã. Aperte esse cinto aí que nós temos mais para andar. Aleluia. Então eu quero dizer para você. Você é ponte. Você não é destino. Use o seu poder de influência para levar as pessoas até Cristo. Amém? Continuando o nosso texto. Versículo 33. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Depois de levá-lo à parte. Fale comigo, levá-lo à parte. Longe da multidão. Fala comigo, longe da multidão. Jesus colocou os dedos no ouvido do homem. Em seguida, cuspiu-lhe e tocou-lhe na língua. Então voltou os olhos para o céu e com profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abre-se. Sabe de uma coisa? A ponte pode até levar alguém até Jesus. Você pode até ser usado por Deus. Mas existem algumas coisas que você só vai vencer durante o processo no secreto. Jesus está te dizendo hoje, deixa eu te separar, deixa eu te levar para longe da multidão. Porque existem coisas que eu preciso tratar contigo no secreto. Coisas que os outros não precisam saber porque eu não quero expor você. São coisas, são cura, restauração que somente eu e você precisamos saber. Foi isso que aconteceu com esse homem. Esse homem não tinha referência do que ele ouvia, tampouco do que podia falar. E simplesmente Jesus fica na frente dele e nos ensina várias coisas apenas com esses 2 versículos. Fica comigo, se você está com a sua Bíblia, olha aí. Os processos que Jesus trata a esse homem foram 6. Primeira coisa, levar a parte longe da multidão. Às vezes nós queremos tanto estar em evidência e esquecemos que Deus precisa tratar o nosso podre lá no secreto, né, irmã?
Muitas vezes a gente vem na igreja, a gente vem no culto shine, a gente põe uma roupa linda, a gente gosta da comunhão, as meninas preparam tudo muito gostoso. A gente participa do louvor, a gente sente a presença de Deus, a gente levanta a mão, a gente chora. A gente sente um toque do Senhor. Mas é apenas isso. E aí nós vivemos apenas da palavra pregada no púlpito. E aí, ou da palavra pregada num Reels do Instagram. E aí nós esquecemos que existem coisas que o Senhor só quer tratar aqui, ó. Ele e você. Precisamos nos retirar da multidão. Se existe a parte que é a ponte, existe a parte do processo. Fale comigo, ponte, processo. O processo vai te moer, irmã. Ai, você não quer nem repetir essa palavra, né? Vamos repetir comigo. O processo vai me moer. Vai extrair de mim um óleo, uma unção de autoridade, cura e restauração. Aleluia, é isso que acontece. Aplauda Jesus. Yes. Existe um lugar onde é só você e Ele. Leva-me ao lugar. Eu tô muito cantora hoje, gente. Rafa, me segura. Só que muitas vezes nós fugimos desse lugar. Sabe por quê? Porque a gente não quer borrar o nosso rímel. Nós não queremos descer do nosso salto e ficar com os nossos joelhos calejados. A gente não quer ficar com bolha aqui, ó, de tanto chorar. Sabe aquele choro? A gente não está disposta a nos santificar, a tomar a nossa cruz e a ser separadas pelo Senhor. E o texto vai seguir dizendo: meu Deus. Ai, Jesus. Jesus põe, então, a mão nos ouvidos dele. Jesus quer transformar o que você está ouvindo. A primeira área que Jesus toca é lá na deficiência. Sabe por quê, irmã? Quando você vai para o lugar secreto, quando você é separado, Jesus já sabe o que precisa do teu toque. Jesus já sabe qual que é a sua deficiência. Jesus sabe aquilo que você sozinha não consegue fazer. E Ele vai tocar. Sabe por quê? Ele faz questão de te curar de uma maneira que você vai entender que é Ele. É assim que Ele nos trata. Antes de Jesus liberar a voz, Ele vai liberar aquilo que Ele está escutando. Antes de Deus confiar a voz pública a alguém, Ele precisa restaurar os ouvidos dessa pessoa. Porque senão, se você não aprende a escutar a Deus, você fala qualquer besteira. E não existe autoridade sobre você. Existe uma ordem espiritual. Primeiro você escuta Deus, depois você fala sobre Deus. Primeiro você recebe algo de Deus e depois você libera algo de Deus. Primeiro você é ministrado por Deus, para depois você poder ministrar alguma outra pessoa. Por isso não procure. Por isso pare. Pare de ficar tentando falar bonito. Se não sai autoridade de você. Tantas besteiras nós escutamos. Esse é o próximo ponto, mas eu já vou me adiantar. Depois de tocar os ouvidos, ele vai para a boca. Só que não é para falar qualquer coisa. Muitas mulheres têm entendido que Deus deu uma voz para elas. Mas não adianta você ter uma voz se você não tem mensagem. Não adianta você querer falar muito e não ter autoridade sobre a sua vida para falar sobre isso. Ai, Jesus, doeu aí? Ai, meu Deus. A nossa fala nasce daquilo que nós ouvimos. Primeiro, Jesus vai restaurar a capacidade de ouvir, para então devolver a identidade na voz daquele homem. E Jesus se comunica na linguagem que aquele homem ia entender através do toque. Mas preste atenção, pode parecer meio nojento para nós isso. Que ele vai usar saliva, é isso mesmo? Põe o texto, olha lá. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Jesus pega algo que é dele, que sai de dentro dele, algo íntimo, algo pessoal.
e coloca nele. Porque essa é a essência de Jesus. Ele vai tocar exatamente como sabemos, só flui dele algo que ele já é. Por isso esse homem é curado. Existem os relatos bíblicos, Jesus usa tantas vezes a saliva para curar outra pessoa. Mas ali ele cospe, ele usa a própria saliva. Alguns relatos dizem ele usa a própria saliva e depois toca na boca desse homem. Para você pode parecer nojento. Mas imagine ter Jesus tocando a sua própria boca. Aquilo que era algo de vergonha, aquilo que era dificuldade, aquilo que era algo que ninguém compreendia. Jesus sabe como nos tratar, irmãs. Mas primeiro nós precisamos sair da multidão, para que Ele possa tocar os nossos ouvidos e depois a nossa boca. Ele usa esses elementos. Deixa eu falar. Deus quer curar aquilo que você está ouvindo, irmã. Para de emprestar o seu ouvido para as vozes que não são de Deus. Ah, querida, a gente precisa entender. Toda voz que tentou definir quem você é, voz de rejeição, de comparação, de culpa, voz de abandono, voz e palavras que foram lançadas contra a sua vida, de que você não ia ser ninguém, de que você não ia prosperar, já estão aniquiladas, porque Jesus está tocando você hoje. O mesmo Jesus que estava tocando esse homem, ele está aqui passeando. Yes, ele está passeando aqui neste lugar. E você não vai sair daqui da mesma maneira. Jesus me trouxe até aqui para te lembrar, irmã. Ele está vivo, é o mesmo Jesus. E você vai ser transformada pelo poder do toque de Jesus. É esse o Jesus que nós servimos. Ah, você não é guiada pela opinião das pessoas, pela sua deficiência, por aquilo que deixam de falar, que acham, que não acham, não interessa. Jesus está aqui e está falando: eu estou aqui para te curar e para te restaurar. Meu Deus. Só que esse homem viveu uma estação de silêncio. O texto não relata quanto tempo esse homem não escutava. Você já imaginou você ter tanta coisa para falar e você simplesmente não conseguir? E Jesus visita esse homem para liberar uma voz. Existem muitas mulheres aqui que foram silenciadas pelos seus traumas, pelas suas dores, por aquilo que disseram, pelas decepções, pelas doenças, pela incapacidade. Jesus não está devolvendo apenas a audição e a fala, mas Ele está te dando uma vida nova, irmã. É uma vida nova. Ai, tem tanta coisa aqui, gente. Vamos seguir. E o texto segue dizendo. Nós estamos ali nos últimos pontos desse aí mesmo. Jesus olha para o céu, suspira profundamente e libera algo. Antes de Jesus falar qualquer coisa, Ele toca e Ele olha para cima. Porque a dependência dele estava totalmente ligada ao Pai. E muitas vezes nós só conseguimos olhar o terreno, só conseguimos olhar as circunstâncias. Irmã, essa é a noite de nós voltarmos os nossos olhos para Ele. Onde está a nossa dependência? Jesus está nos ensinando a olhar para o Pai. E é interessante porque o texto segue dizendo que Ele dá um suspiro profundo. Essa palavra vai aparecer no grego apenas 2 vezes. Essa vez aqui. Esse suspiro significa uma compaixão. Jesus se compadece da sua dor. Por que você acha que Jesus não se importa com você? Por que muitas vezes nós achamos que estamos sozinha, que só estamos passando essa dificuldade e ninguém mais vai entender o que nós estamos passando? Muitas vezes não temos a cura completa. Por quê? Muitas coisas pode ser. Mas uma delas é nós entendermos que nós realmente não merecemos esse amor. Mas mesmo assim Ele nos ama. E mesmo assim nós precisamos entender que nós jamais conseguiríamos entender com a nossa racionalidade um amor desse. Jesus nos olha com compaixão essa noite.
E depois disso, ele libera uma palavra maravilhosa, chamada Efatá. Fale comigo, Efatá. Sabe que o texto é tão lindo, esse relato só está aqui no Evangelho de Marcos. E ele faz questão de, no Novo Testamento, existem apenas 3 palavras que são mantidas nas traduções do aramaico, e uma dessas é Efatá. As outras depois você vai pesquisar, porque você é muito crente, muito da oração e muito do estudo bíblico e da profundidade. Aleluia. Amém, gente? Aleluia. E essa palavra Efatá do aramaico significa abra-se completamente. Que caia por terra todo e qualquer impedimento. É uma ordem de autoridade. Porque existe autoridade quando Ele nos toca, quando Ele depende de Deus, quando Ele tem compaixão. E então Ele te libera. Efatá. Que abra-se completamente. E Jesus está nos dizendo hoje, querida. Essa não é uma palavra genérica. Essa é uma palavra para você. O céu ainda tem uma palavra sobre você. Existe ainda uma promessa sobre você. Antes de enfrentar aquilo que está fechado na terra, Jesus já está liberando. Efatá. Deus está liberando hoje mulheres que não são governadas pelo que vem na terra, mas por aquilo que o céu já liberou. Efatá. O Senhor está dizendo: filha, volte os seus olhos para mim, não nas circunstâncias, porque existe uma voz de autoridade garantida através do nome de Jesus. Efatá. Eu declaro, você não é uma mulher definida por diagnóstico, não é definida pelo abandono, pela perda, por aquilo que era, o que não era, que disseram que conseguiria, não conseguiria. Existe uma palavra do céu sobre a sua vida. Aleluia. Existe algo que os céus já liberaram sobre você. E quando Jesus olha para o céu, Ele também diz algo maravilhoso. Milagres não nascem da pressão da multidão. Eles nascem com a conexão que existe entre mim e o meu Pai. Quando Jesus fala, a realidade precisa obedecer. Com o poder da palavra, Gênesis, Ele disse: haja e houve. Gênesis 2:7. Pega do pó da terra e Ele diz: façamos o homem, imagem e semelhança. E Ele soprou nas suas narinas. Presta atenção no que esse texto está nos dizendo. Existe um poder criativo sobre a palavra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito disse: haja e houve. Mas existe um segredo em Gênesis 2, capítulo 7. Nós, seres humanos, somos o único ser da criação que temos a capacidade de tornar, tanto na dimensão terrena, façamos do pó da terra, quanto na dimensão espiritual, soprou-lhe o poder nas narinas. Eu acho que você não entendeu. O mesmo poder que Jesus tem, Ele liberou sobre o ser humano. A palavra de Deus nos garante isso. Por isso existem realidades que podem ser criadas através da palavra. Efatá. Se não está acontecendo ainda, Jesus está te garantindo a mesma voz, o mesmo relacionamento com o Pai, a mesma dependência. Efatá. Abra-se completamente. Gente, isso não é algo genérico. É uma palavra direcionada para nós. Onde você perdeu a capacidade de avançar, Efatá. Onde você perdeu a capacidade de sonhar, Efatá. Onde você perdeu a capacidade de crer novamente que Ele é um Deus de milagre, Deus de promessa, Deus de provisão, Efatá. Onde portas espirituais estavam fechadas, Efatá sobre você. Ventres fechados, Efatá. Condições financeiras fechadas, Efatá. Saúde, Efatá. Documentos imigratórios, Efatá. E precisa acontecer. Nós estamos ligados à palavra de Deus. Primeiro nós ouvimos e depois nós falamos. Efatá. Ah, Jesus. Deus está mudando a sua referência, minha irmã. Quando uma criança vai aprender a falar,
ela busca uma referência. Normalmente ela busca o seu pai e a sua mãe. E se o pai ou a mãe fica falando mamá, 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 a criança vai falar o quê? Mamá, mamá, mamá. Lá em casa foi papá, gente. Infelizmente foi isso. Não posso mentir, tem que falar a realidade sempre. Mas nós buscamos uma referência. Esse homem, ao ter um encontro com Jesus, ao ser separado da multidão, recebeu um toque. Ele olhou para os céus, ele teve compaixão, ele falou, liberta. E a primeira referência foi Jesus. E a primeira palavra que ele ouviu foi, provavelmente, Efatá. Você já parou para pensar nisso? A referência desse homem, do que escutou e do que falou foi Jesus. E a palavra foi Efatá. Você acha que esse homem viveu da mesma maneira ou não? Não tem como você ter tido um encontro com o Senhor e viver da mesma forma. Não tem como Ele te tocar, Ele te transformar, Ele te curar e você viver da mesma forma. Não tem como. Não tem como Ele pegar algo que era de morte, de destruição, de vergonha. Não tem como Ele não ser a nossa referência de vida. Não tem como. Existe algo aqui nesta noite. As águas estão subindo neste lugar. E o texto segue dizendo: o milagre que Jesus faz a esse homem pode ter começado nele, mas não terminou nele. O que Deus tem para fazer na sua vida começa em ti, mas não pode terminar em ti, porque a sua referência é Ele. Segue o texto. Nós vamos até. Pode abrir o próximo. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais Ele proibia, mais eles falavam. Como é que nós temos um encontro com o Senhor e continuamos as mesmas pessoas? Como é que nós vamos para o secreto e temos revelações maravilhosas e continuamos a mesma pessoa? Quando é que nós somos confrontados por essa verdade, assim como fomos e saímos as mesmas pessoas? O nosso relacionamento com Deus precisa mudar a forma como nos relacionamos umas com as outras. Não tem como mais viver essa vidinha, minha irmã. O Senhor nos chama para um nível de profundidade nele. Existe uma atmosfera aqui. Agora eu entendi, Jesus. Porque o Senhor soprou no meu ouvido o Efatá. Os céus estão abertos neste lugar. Aquilo que Deus fez em você será a resposta de alguém que está esperando um milagre. Sua cura vai encorajar alguém. A sua restauração vai fortalecer alguém. A sua história vai abrir caminho para alguém. A sua perseverança precisa ensinar alguém. Eu declaro sobre você: você não é a mulher que recebe e guarda. Você é a mulher que recebe, transborda, derrama. Você não é uma mulher que acumula testemunhos para si mesma, mas é aquela que transforma testemunho em ministério. É isso que eu acredito. Não existe nada que pode parar uma mulher que entendeu diante de quem está à sua frente. Não existe nada mais poderoso do que uma mulher que entendeu que Jesus é tudo para ela. Meu Deus. Eu quero pedir que você se coloque de pé. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos aqui. Sabe que enquanto eu preparava essa palavra,
Feche seus olhos, irmãos. Não deixa nada te distrair. Nós não estamos nem aí para luz, não estamos nem aí para maquiagem, nada disso. Depois de uma palavra dessa, a gente quer ficar toda catarrada na presença do Senhor. Porque Ele está aqui. Ah, Ele está aqui, doce presença. Ah, doce presença. Ah, rabachoremassere cantar alarabachirias. Essa noite, este momento, é o nosso culto ao Senhor. É o momento onde nós agradecemos pela graça e pela misericórdia que nos alcançou. Essa noite Deus está quebrando, Deus está abrindo, Deus está desatando toda e qualquer ambição que entrou no nosso coração, que colocou nós no centro ao invés de colocá-lo no centro. Toda necessidade de aprovação está caindo. Necessidade de provar o nosso valor para outras pessoas está caindo. Competição, aceitação alheia está caindo. Deus está levantando mulheres que não serão conhecidas pelo tamanho da plataforma, mas pela profundidade do secreto. Mulheres que não terão aparência de unção, mas vida de altar. Mulheres que não vão apenas falar de Jesus, mulheres que vão carregar a Jesus. A sua casa hoje está sendo tocada e inundada pela presença de Deus. Seus filhos serão alcançados através da sua intercessão. O seu casamento será fortalecido pela sua entrega. Mulheres ao seu redor serão levantadas através do que Deus fez em você. Porque aquilo que Deus cura em você, Ele quer usar para curar através de você. Vamos fazer desse louvor a nossa oração. Feche os seus olhos, se derrame na presença do Senhor. Essa será minha grande ambição, conhecer teu coração e te fazer conhecido em toda a terra. Essa será minha grande ambição, agradar teu coração, queimar de amor por ti eternamente. Tudo mudou, perdeu valor ao te contemplar. Perfeito amor me transformou, e eu vou cantar. Essa será minha grande ambição, conhecer teu coração e te fazer conhecido eternamente. Essa será minha grande ambição, agradar teu coração, queimar de amor por ti eternamente. É o meu compromisso ser contigo, ser teu amigo. Esse é o meu grito, conta comigo, conta comigo. É o meu compromisso ser teu amigo, ser contigo. Esse é o meu grito, conta comigo, conta comigo. Quando eu digo que não é sobre você, porque realmente não é sobre você.
Se você conhece a palavra de Deus, você vai saber que esse texto de Marcos está totalmente ligado a uma profecia lançada em Isaías, que diz que o próprio Jesus viria e liberaria o Efatá. E se hoje você está fazendo esse compromisso com o Senhor, se você quer permanecer neste lugar de adoração, de rendição, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Existe um liberar de Deus hoje aqui. O Senhor quer te tocar, Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, minha irmã. E essa é a noite de encontro, é uma noite de profundidade. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Mas eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vamos empilhar as cadeiras. Vamos buscar a presença do Senhor juntas. Vamos mergulhar nessa atmosfera. Os céus estão liberados neste lugar. Como nós já declaramos, Efatá está aberto completamente. Completamente os céus estão abertos aqui. Quando os céus estão abertos, as palavras são decretos. Chamamos a existência a palavra de Deus, as promessas de Deus. Trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Nós estamos aqui porque entendemos que somos mulheres posicionadas em Deus. Entendemos que assim como o Senhor tocou nesse homem, nem nome aparece. O Senhor quer nos tocar nessa noite. Ele tem um toque especial para nós. Existe um liberar especial sobre nós. Existe um óleo escorrendo hoje aqui sobre nós. Mas não se trata de nós, é o que nós vamos fazer a partir desse liberar. Porque quando o Senhor devolve a identidade, Ele restaura com cura, com libertação. Ele nos posiciona para viver um propósito. Ele nos posiciona para sermos comissionados. E ser comissionado é entender que toda honra e glória é para Ele. Ele não te cura para que o seu nome seja exaltado. Ele não te cura para que você diz apenas: eu fui curado, eu fui restaurado. Mas é para que o reino dele avance, para que os sinais, os prodígios e as maravilhas continuem. Por isso se lance aos pés, faça desse louvor a sua oração. Esse é o nosso compromisso nessa noite.